Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu vou aproveitar e já vou convidar a Natália Nogueira, que é nutricionista e trabalha com emagrecimento feminino. A Natália é do Rio de Janeiro. Oi, tudo bom? Vamos aqui ajustar. Olá, Tudo Meire. bem, Natália? Tudo bom com você? Tudo bem? Tá? Natália, seja bem-vinda, tá? Você, nutricionista, trabalha com emagrecimento feminino. Boa noite para as pessoas que estão entrando aqui. Boa noite para você. Seja bem-vinda e eu vou te dar um espaço para você se apresentar para os nossos amigos, os nossos friends. E depois eu começo a fazer as minhas perguntas. E deixei aqui também já em aberto para as pessoas no final fazerem alguma pergunta sobre o tema, tá? Emagrecimento sem dieta. Então vamos lá, seja bem-vinda, fica à Uhum. vontade. Boa noite a todos aqui que estão nessa live. Boa noite, Boa Meire. noite. Quero agradecer muito o convite da Meire, porque eu me senti muito honrada e agradecida, né? Porque eu acompanho o perfil da Meire aqui e eu vejo que ela traz um monte de temas aí relevantes para vocês aqui do perfil dela. E esse tema de emagrecimento é um tema que eu gosto muito de falar, então eu me senti muito honrada com esse convite, Meire. Muito obrigada. Obrigada a você. Mais uma vez. Me apresentando, né? Eu sou Natália, sou formada em nutrição, fiz pós-graduação em nutrição funcional e especializações na área de comportamento humano e comportamento alimentar. Então, hoje eu atuo mais com uma nutrição mais comportamental do que a nutrição tradicional que todo mundo já conhece, né? Eu não sei se as pessoas ainda têm dúvidas ou se sabiam, né, que existe uma nutrição que é mais voltada para a parte do comportamento e que é mais focada no alimento. Então, só para explicar rapidinho, a nutrição tradicional é aquela nutrição que a gente já está acostumado. A gente quer resolver uma questão com os alimentos, a gente vai procurar um nutricionista, ele passa um cardápio ali, calculado, com micronutrientes, macronutrientes, o gasto energético, o consumo calórico, o que você deve comer, o que você não deve comer, quais alimentos inserir, tenta adaptar ali na sua rotina. E a nutrição comportamental, ela já vai um pouco mais além. A alimentação é importante, mas ela também quer trabalhar a demanda que esse paciente ele traz. Porque muitos acham que não conseguem agir por falta de conhecimento. O que nem sempre é uma verdade, né? Porque se fosse só por conhecimento, estaríamos todos nós realizados com sucessos e magros. Porque informação e conhecimento é que não falta hoje, né? Muito, mundo. né? Muita Fica lá no informação Google, de várias formas. Café da manhã. Café da manhã tem lá. Então, a nutrição comportamental é nisso, baseado aí na demanda que o paciente ele vai trazer. Então, por que ele não consegue fazer aquilo que ele se compromete? Por que ele está tendo alguns episódios de compulsões, exageros alimentares? Qual a história dele com o alimento? A gente traça uma linha do tempo para deixar isso mais claro para o paciente. Então, resumindo, é basicamente isso, as duas diferenças. Muito bom, Natália. Até mesmo porque não é só assim, você acha que esse processo, né, de emagrecimento sem dieta, ele é interessante porque você acabou de dar a explicação que eu, assim, comecei a ler e eu falei, mas como que isso funciona? E você falou uma coisa muito, assim, muito saudável para a gente pensar, né? Não é só você querer emagrecer, mas o comportamento também emocional. Por isso que, às vezes, o nutricionista também trabalha com a terapia, com psicólogos, para auxiliar o paciente. Existe esse trabalho? Sim, sim. Sim, quando é necessário, quando a demanda que o paciente traz está além da alimentação, envolve outros problemas, né, que a gente não trata, aí sim em conjunto com o psicólogo. Às vezes o paciente pode estar com uma relação extraconjugal, luto, isso a gente não vai falar, a gente se pauta ali na alimentação, na história dele com os alimentos, que às vezes vem lá da infância, naquele primeiro contato, na introdução alimentar. Muito bom. Como ele assimilou, né, o alimento. Muito interessante. E aí eu queria te perguntar o seguinte, qual a diferença entre a fome e a vontade, né? Porque as pessoas eu tenho muito essa dificuldade, por exemplo. Às vezes você está com fome, como é que funciona isso? Aí você acaba comendo errado. Como que você trabalha isso
com o teu paciente, né? Com o teu cliente? Como que você desenvolve essa parte da fome e da vontade de comer para orientar? Uhum. Sim, todo mundo já sabe que tem a fome física e a fome emocional, né? Mas as pessoas não conseguem lidar muito bem com isso, porque às vezes é um pouco mais complexo. A fome física é aquela que dá sinais, então a gente já vai se sentir irritado, o estômago ali vai mostrar, vai dar sinais, vai se sentir fraco. Agora, a fome emocional é uma fome que é insaciável. E é isso que leva as pessoas a engordarem, porque a pessoa ela está buscando a comida, mas o que ela quer na comida não é exatamente comer. Ela quer sentir algum tipo de conforto, ela quer sentir algum tipo de emoção e a gente precisa descobrir o que ela está buscando, que é para a gente poder trabalhar isso. O que ela está buscando? Ela está buscando alívio, distração, às vezes também é por conveniência, não tem nada, não preparou nada, então não tem muito o que fazer, está entediada, come, a gente precisa saber qual é a emoção que a pessoa está buscando, para a gente poder trabalhar especificamente. Nossa, muito interessante, tá? É muito interessante, né, pessoal? Vocês que estão aqui presentes aqui na live, é muito interessante esse ponto, porque às vezes já aconteceu comigo, sabe, Natália? Eu tá assim muito ansiosa e na geladeira e no lugar de jantar eu pegar uma bola de sorvete e assim devorar um sorvete e achar que eu tô alimentada. Então é quando entra essa fome emocional que você acabou de explicar, é isso? Uhum. Então, no seu caso pareceu ser a conveniência, não tinha nada pronto, né, Meire? Você viu ali aquela oportunidade da bola de sorvete, não tinha outra opção, você foi lá e comeu. Você não se preparou. Não. Com alimentação mais saudável. Então, boa parte das pessoas estão fazendo isso. Elas não se organizam, não organizam a rotina alimentar. Aí chegam cansadas do trabalho, o que tem na geladeira? Um sorvete, um pacote de biscoito, e é muito mais prático. Então, nesse caso aí, pode ser a falta de organização também. Tá. Então, eu já estou um pouquinho melhor, tá? E agora, ouvindo aqui as suas dicas, eu vou melhorar cada vez mais, porque o assunto é muito interessante. Então, vamos lá. Como emagrecer de forma correta, de uma forma certa? Que é bem abrangente, né? Mas então, você fica à vontade para explicar para mim e para as pessoas que estão chegando aqui nessa live. Gente, emagrecimento é muito complexo e geralmente não tem receita de bolo, né? É um passo a passo que vai funcionar. Mas para emagrecer de forma correta, eu considero que a gente precisa voltar a ouvir os sinais que o nosso corpo dá, de fome e saciedade. Passar a confiar no nosso corpo, coisas que às vezes a gente não confia. E a pessoa quando ouve emagrecimento sem dietas, elas piram. Porque como assim que nem com dieta está funcionando? Como que eu vou emagrecer sem dieta, sem fazer restrição, sem cortar o arroz, sem cortar o feijão, sem cortar o pão? Não é possível. E elas ficam piradas. Porque a gente é imediato, né, Meire? A gente gosta ali desse imediatismo, de resultados muito rápidos. Então, a restrição é a primeira opção que nos aparece na cabeça quando a gente pensa em querer emagrecer. Então, a gente precisa resgatar esses sinais que o nosso corpo dá, voltar também a ter prazer em comer, sem nenhum sentimento de culpa, sabe? Dessa dicotomia que existe, do certo e errado, do alimento engordativo e alimento que não é engordativo, porque isso atrapalha também o processo de emagrecimento, porque você começa a tornar vilão e mocinho os alimentos. E para isso também a gente precisa trabalhar a mentalidade de dieta. É para a pessoa não se privar e depois ter exageros alimentares. Porque é o que mais acontece com as pessoas. Elas se privam mais ou menos de segunda a sexta. Quando chega sábado e domingo, é aquela festa. Isso. Isso aí tá errado, isso então, se dá. Né? Tá errado, né? Porque fugiu totalmente... Tá errado isso? Assim, como que você explica na forma correta? Então, esses exageros se dá por conta da mentalidade da dieta. Essa permissão. Nossa, eu tô fazendo certo o dia inteiro. Agora eu dei uma escorregada. Já que eu escorreguei mesmo, então eu vou exagerar. A pessoa que não tem uma mentalidade de dieta, que encara os alimentos numa boa, ela passa por uma situação, de um evento social, ela exagerou, tudo bem, exagerei hoje. Mas amanhã a gente
é outro dia, a gente volta para a rotina. Não tem, sabe, essa culpa, sabe, de que escorregou e acabou, ou vou aproveitar, já que eu saí um pouco dali da alimentação saudável, eu vou exagerar. É essa mentalidade de dieta que a gente trabalha muito. Muito E geralmente sabota a pessoa. Isso, muito interessante, porque até mesmo, né, assim, eu já vi muito assim a mídia, né, e assim a televisão, as revistas, tem muita essa coisa de, aqui nos Estados Unidos também, sabe, Natália? Muito assim, você vai perder peso em 2 semanas, tá? Então essa coisa assim milagrosa, realmente ela não existe, né? E pode causar, esse tipo de milagre, ele pode causar ao paciente, algum até desenvolver um problema emocional. Você concorda comigo? Com certeza. Tem, hoje em dia, alguns pesquisadores, eles trazem que existe a teoria do set point, que o nosso corpo ele tem uma memória que ele considera saudável e ideal para a gente. Então, ele vai trabalhar para manter a gente nesse peso. Então, ele vai regular ali fome, saciedade, o seu gasto energético, ele vai trabalhar que é para te manter seguro e te manter nesse peso que ele considera saudável. Então, geralmente é um peso que você costuma preservar de 1 a 2 anos. Então, é o que o seu corpo considera saudável. Por isso que as pessoas, quando elas entram numa dieta muito radical ou perdem peso muito rápido, sim, elas não conseguem manter por muito tempo, num prazo de 2 anos. Até porque o corpo não considera o peso que você perdeu o seu peso saudável e ideal. E ele vai trabalhar o contrário, aumentando sua fome, alterando aí o seu metabolismo, né? O seu emocional também, psicológico, que a pessoa... a primeira tudo bem, mas a segunda, a terceira ela já está saturada e ela começa a achar que ela é a culpada, né? De não conseguir seguir a dieta inteira mais. E sempre está desistindo. Como é importante, toda uma alteração. Eu estou vendo o seguinte, como é importante o teu trabalho como nutricionista, porque eu acho que deve ter, assim, muitas mulheres que te procuram que ficam desesperadas, né? Assim, que cada ano que passa, ou a cada estação, vem o verão, aí quero usar aquela roupa mais curta, né? E aí existe, a sociedade existe realmente um padrão, né? Existe um padrão, né, de corpo, não sei se eu estou falando bobagem. Então, quando elas te procuram, Natália, elas te procuram assim, desesperadas, assim, pedindo para você ajudá-las, porque já tentaram de tudo. Acontece isso com teus clientes? Tem as pessoas que querem emagrecer por uma ocasião, tem uma festa para ir, quer perder 10 quilos. Aí elas querem imediato, quer tudo, né? Depressa. Sim, aí a gente pergunta, e depois, né? Quer perder o quê? Quer perder para ganhar depois. Tem esse tipo de cliente, mas tem aqueles também que já viram que dieta não dá para eles, que não conseguem mais. Aí esses já estão mais maduros, sabe? Para enfrentar ali o processo, porque vê que não funciona. Mas o imediatismo é o que atrapalha tudo, porque a pessoa aceita ali qualquer proposta que vê pela frente, sabe? Qualquer proposta milagrosa. Então aí é que está o risco, assim, se não procurar um profissional adequado, pode correr o risco, né? De tomar um remédio, fazer uma dieta meio maluca, né? Assim, às vezes tem alguém que diz, porque eu já vi muita coisa, assim, gente que fala, olha, toma isso que você vai perder tanto. Então, por isso que esse trabalho do nutricionista é muito importante. E aí eu gostaria muito que você explicasse, a gente está falando de emagrecimento sem dieta, existe algo que você tem, eu sei que tem, algo preparado assim de orientação? O que a gente pode comer no café da manhã? Quais são as refeições? Quais são os alimentos que você considera que a gente pode comer sem perder as coisas gostosas? Né? Sem deixar de comer aquilo que a gente gosta. Eu adoro comer, então assim, sabe, se tirar de mim algumas coisas, eu sei que eu vou sofrer, tá? Então vamos entrar nessa. Você gostaria de falar sobre isso? Sim, com certeza. E a gente entra até a parte de comer para sentir emoções, né? Porque comer para sentir emoções não é errado. Errado é quando aquele comportamento se torna disfuncional. Quando a pessoa para de comer para viver para comer.
sabe? Quando ela começa a buscar o alimento, um conforto, mas o que ela sente é desconforto. Então não tem problema nenhum a pessoa gostar muito de comer, a pessoa comer para sentir emoção. Se torna um problema quando aquilo se torna disfuncional. Entendi. Então a minha abordagem ela não é proibitiva, é pautada assim na consciência da pessoa, saber fazer escolhas mais inteligentes e saber também a quantidade e ter ali aquele senso crítico de, não, poxa, tá demais, eu tô exagerando. Então, no café da manhã, uma alimentação equilibrada, Meire, eu diria que é baseada na pirâmide alimentar. Aí nos Estados Unidos Sim. tem, né, o guia alimentar aí de vocês, aqui no Brasil também tem o guia alimentar. É baseado naquela pirâmide, em que você pode comer tudo de forma equilibrada, pães, massas, optar por alimentos mais integrais, por fazer melhores escolhas. Excelente. Então, basicamente, é o básico, né? Frutas, o prato, né? Com vegetais, proteína, que é muito importante. Então, é o básico. Tá. A relação dessa parte de alimentação. Não tem muito segredo. Não tem muito. É tentar equilibrar isso aí, mas com a tua orientação, né, como nutricionista, fica até mais fácil, né? Para a pessoa, porque você pode chegar e dizer, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Pela manhã, eu sempre coloco uma fruta no meu café da manhã. Então, um dia, por exemplo, eu gosto muito de banana, eu gosto de abacate. Então, um dia eu uso abacate, outro dia eu uso banana, e aí eu vou alternando. Mas eu não dispenso o tal do pão, porque eu gosto de pão. Então, assim, tá correto essa minha forma de me alimentar? Assim, falando por cima, né? Porque você não conhece ainda, tem que fazer um trabalho, né? Assim, mas assim, como a gente está aqui batendo um papo, né? Assim, tirando o que a gente pode de básico para a gente aprender um pouco, porque é muito importante. As pessoas que estão aqui também, elas querem saber. Então, assim, por exemplo, um café da manhã, se você fosse me sugerir agora algo que fosse assim nutriente e as porções, o que você diria para mim para comer no café da manhã? Eu já te falei que eu gosto de banana. Então, no seu café da manhã, eu incluiria aí uma fonte de proteína, que é para poder gerar mais saciedade para a próxima refeição. Poderia colocar também aí uma fonte de gordura e de fibra, que aí tem as sementes, que é para tornar essa alimentação mais completa, que é para quando você chegar na próxima alimentação, você não tá faminta. Então, às vezes, as pessoas sentem fome o tempo inteiro porque elas não fazem combinação inteligente. Então, você poderia estar fazendo também um smoothie aí, que é com leite de coco, com iogurte natural ou com whey protein, com frutas, Maravilha. com fibra, sabe? Fazer tipo um estilo vitamina. É uma alimentação riquíssima e que vai dar saciedade. Muito bom. Então, é uma questão assim de melhorar a alimentação sem precisar tirar. Sem precisar tirar, por exemplo, o pedacinho de pão que eu gosto de comer de manhã, aquela torradinha. Sim. Tá? Uhum. O ovo Sim. cozido, eu acho assim, eu amo ovo cozido de manhã, eu sempre como, sabe? E eu dou aqui meu depoimento que às vezes eu passo 4 ou 5 horas da manhã para esperar até a hora do almoço, porque durante o dia eu não tenho tempo de ficar, no meu caso, né? Eu não tenho tempo de ficar, sabe? Então isso me favorece, você tá entendendo? Eu acho que essa pergunta também Sim. que eu queria te fazer. Essas refeições intercaladas que as pessoas fazem entre um almoço, aliás, entre o café da manhã e o almoço, aí vai ali, come um negócio, come um pão de queijo, sei lá o quê. Não é só o pão, né? Qualquer coisa, o biscoito. Isso aí atrapalha na... Eu tô falando, tá conseguindo compreender? Não, eu tô conseguindo compreender. Não, então, isso vai depender muito. Vai atrapalhar se ela começar a comer em excesso. Ah, tá. Então, não é uma regra Certo. que você tem que fazer as alimentações intervaladas. Isso aí vai depender da pessoa. Certo. Tem pessoa que se sente muito bem em apenas tomar o café da manhã e fazer o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Certo. 4 refeições apenas. Certo. E eu acho até interessante, porque às vezes já é complicado fazer 4. Você colocar a pessoa para fazer 5 a 6, às vezes para ela fica complicado, né? Mas aí vai depender da pessoa. A questão está na quantidade. O quanto a pessoa vai comer. Ah, entendi. Então não está errado também
essas refeições intervaladas. E aí eu te pergunto uma coisa também muito interessante, é que, por exemplo, o que você está querendo dizer, que eu estou assim encantada com o teu conteúdo, é que, por exemplo, essa super restrição que as pessoas dizem com relação à dieta, é isso que maltrata a gente na hora de decidir fazer algum processo de emagrecimento, né? A gente já começou falando isso no início. Então, quando você fala que essa restrição, que você pode comer de tudo, mas você tem que balancear o que você acabou de falar para mim, né? Você tem que balancear no café da manhã, então uma fonte de fibra, proteína. Então, isso eu acho que é a chave da coisa. E o que você recomenda, assim, almoço e jantar? A mesma coisa, assim? Eu digo a mesma coisa, eu digo assim, uma fonte de proteína ou uma fibra. O que você recomenda nas outras refeições que a gente considera mais importantes, né? Assim, almoço e jantar, né? No geral, né? Sim. Então, tá com um prato equilibrado, né? Com legumes, vegetais, proteína, aí divide ali aquela parte do carboidrato, aí pode colocar também umas leguminosas, mas o ideal é que o prato, metade do prato seja de legumes e vegetais, e sempre bem coloridos, sabe? Ou usar mesmo, colocar mais de uma opção, colocar sementes ali, é uma refeição principal, então a pessoa pode colocar ali bem equilibrado, moderando ali metade do prato entre proteína, carboidratos, fibras, leguminosas, e a outra metade de vegetais. Aí tá perfeito. Legal, muito bom. E no jantar também. Aí, isso que eu te perguntei, porque, por exemplo, assim, às vezes você tem, né, assim, sem querer fazer cada pessoa é uma pessoa, mas, por exemplo, no meu caso, né, eu tô citando assim o meu caso, eu sei que tem muitas pessoas aqui, a gente pode também perguntar para as pessoas, mas, por exemplo, às vezes, eu durante a tarde, eu não gosto daquele negócio de snack, né, porque aqui é muito fácil, né, você sair fora do seu normal, porque tem em todo lugar. Então eu espero a hora do jantar, sabe? Eu gosto do jantar, porque também na minha situação é a hora que eu sento, assim, que eu desfruto mais a refeição com meu marido, então a gente senta para jantar. Então por isso que quando eu te pergunto o que é legal, então você já me respondeu claramente, né? Então os legumes, essas fibras. Então assim, eu tô feliz que eu tô achando que esse caminho aí é o caminho bacana, você vai desfrutar de uma comida saborosa, né? E ao mesmo tempo você não vai adquirir o peso. Muito bom, obrigada, tá? Natália, maravilha. O que mais que você tem aqui para falar para a gente? Eu tenho aqui um monte de perguntinhas, mas pode ficar à vontade se você quiser colocar mais pontos em cima das suas colocações. Sim, em relação à alimentação, a gente pode estar sempre melhorando, né, a qualidade. Igual a qualidade do jantar, a gente pode estar optando aí, no caso, por mais vegetais, aí já tira o carboidrato e as leguminosas, já investe mais em vegetais e em legumes, em caldos, coisas mais leves, e também a gente prestar atenção no horário, porque o nosso metabolismo à noite é diferente do nosso metabolismo do dia, né? Tem aí a crononutrição, ela mostra que os nossos relógios biológicos, quando chega na parte da noite, ela já está funcionando de forma mais lenta, já está numa ação de descanso. Então tem essa diferença que na consulta a gente vai orientando, né? Vai educando o paciente e vai acertando ali a alimentação dela sem impor uma prescrição. Certo. Natália, qual que seria assim, o horário mais, vamos dizer assim, mais tarde que alguém pode consumir o jantar? Tem essa resposta? Então, eu orientaria até umas 8 horas da noite. Certo. Até umas 8 horas. Mas existem alguns estudos que mostram que 6 horas da noite seria perfeito para poder regular os relógios biológicos, de acordo com a crononutrição. Gente, muito interessante. Olha, alguém aqui, vamos então aqui interagir aqui com nossos amigos, os nossos frentes. Espera um pouquinho, que alguém aqui fez uma pergunta, deixa eu tentar voltar aqui. Nogueira perguntou, seria melhor evitar o feijão no jantar? Uma boa pergunta. Obrigada, tá, Nogueira, por ter participado. Então, como eu falei, eu costumo orientar que tenha mais vegetais, que tenham coisas mais leves. Aí já pode tirar o arroz, o feijão e investir em caldinho. Mas não que seja proibido tirar o feijão do jantar. Só tenta consumir mais cedo, né? Que é uma questão aí para poder
tá regulando aí, tá de acordo com os nossos relógios biológicos. Maravilha! Não atrapalhar aí. Parabéns! Eu nunca tinha pensado nessa coisa do relógio biológico, mas faz total sentido, sim, né? Horário. Por isso que às vezes, será que é por isso que as pessoas com mais idade, elas gostam de comer cedo? Porque talvez elas já tenham problema digestivo, alguma coisa assim, será? Porque eu vejo assim muitas pessoas com mais idade, elas gostam de jantar. Eu vejo muito aqui também, e assim, a minha mãe gosta de jantar muito cedo. Então, assim, já uma certa idade, né? Você está naquela fase assim, entre os 70 e 80 anos, então já come mais cedo, porque deve ser melhor também, como você falou, né? Assim, quanto mais cedo, melhor para equilibrar isso, para equilibrar a parte digestiva. Olha, tem gente aqui falando, olha. Tem alguém falando aqui, eu janto às 18h30. Perfeito esse horário. Né? Perfeito esse horário. Se tem alguma relação que faz com que os idosos comam mais cedo, eu desconheço, né? Mas é interessante que eles passem a comer mais cedo mesmo. Assim, algumas pessoas mas eu desconheço que tem alguma relação. Eu já tive a oportunidade, assim, de acompanhar e falaram para mim, assim, sabe? Meu jantar tem que ser 5h30. Eu não sei se é alguma coisa de médico que orienta, eu não sei. Não sei nem, assim, não tem uma justificativa correta. Mas quando você falou com relação ao relógio biológico, 8 horas da noite realmente já é um horário muito tarde, né? Assim, dependendo da hora que a pessoa vai dormir, eu acho que comer cedo é bacana mesmo, tá? Então, o que mais, Natália? Porque é tanta coisa, Natália, tanta coisa que a gente gostaria. É muita coisa. Eu não queria nem te perguntar muito aqui, porque eu queria deixar você mais à vontade para você falar, porque você tem um conteúdo assim, você é muito profissional e esse trabalho de emagrecimento feminino. Você pode falar também como que você olha. Alguém está perguntando, é verdade que o mamão limpa o estômago pela manhã? Eu não sei como. Então, o mamão é uma fruta laxativa, então ela é boa para o intestino, né? E de manhã o nosso estômago, geralmente, o nosso metabolismo, ele tá mais vazio, então entrar com o mamão aí, ele vai ter essa ação laxativa. Então é positivo, principalmente para quem tem prisão de ventre, tem problema no intestino. Legal. A Maria também perguntou, a Maria Almeida, minha amiga, um beijo, Maria. A Maria perguntou também, mingau de aveia no jantar, ele substitui, então, é uma refeição, é uma boa opção de refeição? É uma refeição leve, mas eu ainda prefiro pautar o jantar com fontes mesmo de vegetais, de proteínas, que seria uma refeição de fato principal. Legal, bacana. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Eu vi uma coisa muito interessante que você colocou lá no seu Instagram, por que apenas fazer dieta? As perguntas que você coloca, né, para as pessoas. Por que é importante? Por que apenas fazer a dieta? Por que as pessoas querem fazer a dieta? Aí eu vi que colocou demanda mal direcionada. Então, achei muito interessante essa parte, se você quiser explicar, episódios de exageros, né? Tudo isso. Como é que funciona isso para a gente se educar? Sim, eu acho que foi um post que eu fiz, porque apenas fazer dieta não funciona, né? Porque ela não cuida ali das demandas suas emocionais, trata aí dessas questões suas com comer emocional. Certo. Então, acho que foi por isso. Você tinha colocado no vídeo uma das perguntas, né? Quais as atitudes que as pessoas podem ter que vão ajudar a emagrecer? Sim. Eu até separei umas 3 aqui que eu gosto de trabalhar muito. Ótimo. Nesse emagrecimento sem dieta. Que um seria trazer, aumentar a consciência alimentar da pessoa. 2, identificar o que ela está buscando na comida. E 3 é a decisão, né? Decisão de cuidar dela mesma. Aí a gente faz uma projeção para o futuro. Trazer a pessoa para a consciência alimentar significa trazer ela para o momento atual. A gente vive mais no piloto automático do que no consciente, porque o nosso inconsciente ele trabalha muito mais nas nossas atitudes do que o nosso lado racional, né? Isso todo mundo já sabe, que 80% é comandado pelo inconsciente. Então, na relação com a comida também não é diferente. As pessoas estão aí no piloto automático, aí quando vê, comeu e não era para ter comido. E agora? Aí, só que essa vozinha não é consciência alimentar.
Essa vozinha é a vozinha da culpa, julgamento, autocrítica, tudo menos consciência alimentar. E para trazer a consciência alimentar, eu costumo fazer a pessoa trazer para o papel. Fazer um registro de tudo que comeu durante o dia. Colocar ali o que comeu, a quantidade que comeu, que quando ela olhar para aquele registro ali, ela vai conseguir visualizar. Imagina uma pessoa ali que acabou de comer um pote de sorvete inteiro. Quando ela notar aquilo ali, ela vai dizer, meu Deus, por que eu comi um pote de sorvete inteiro? Pra quê? Então aquilo ali vai trazer ela para o momento presente. Ela vai visualizar ali os exageros dela. Ela vai olhar aquela tabela ali durante o dia inteiro e ela vai ver onde ela cometeu exageros e aonde não cometeu. E isso não é um registro que é pra gente dizer ali onde que a pessoa tá errando, não. Porque isso serve até mesmo para poder apontar os acertos. Entendi. Porque não tem problema a pessoa colocar ali que comeu um prato de salada e no outro dia que comeu um hambúrguer. Mas essas opções, essas atitudes, têm que ser feitas com consciência alimentar. E é o que as pessoas não têm geralmente, né? Então, o diário alimentar, ele muda o jogo, gente. Trabalhar a consciência alimentar é uma virada de chave. Tem pessoas que emagrecem só preenchendo o diário alimentar. Porque elas traz tanto elas para a consciência alimentar, que elas veem ali onde está exagerando e elas mesmo começam a reduzir as quantidades de comida. Elas enxergam isso aí. Então, é como se fosse... a parte de identificar... Entendi. Não, desculpa. Pode falar. É como se fosse assim, uma tarefa de casa, então, né? Você faz essa interação que com a vocês paciente, podem até aplicar. com a sua cliente. Então, assim, traz para mim o que você comeu. Muito interessante, tá? E outra coisa, né? Não deixa a pessoa com culpa, né? Porque não é restritiva. Você não existe restrição. Sim, é só trazer elas para o nível de consciência. Legal. Não existe. A gente traz para o nível de consciência e depois, pautado ali no que ela está comendo, aí sim a gente pode discutir sobre alguns alimentos, mas não, é mais para trazer a consciência. E identificar, Meire, o que a pessoa está buscando na comida, né? Como eu falei anteriormente. O que a pessoa está buscando na comida? Sabendo o que ela está buscando na comida, aí a gente consegue trabalhar se é alívio, se é distração. O que você pode fazer que te traga a mesma emoção que você está buscando? Ler um livro, meditar. Porque as pessoas estão tão acostumadas a recorrer à comida por tudo. Isso. Sentiu ansiedade, eu vou comer. Sentiu tristeza, eu vou comer. Sentiu raiva, eu vou comer. Sentiu estresse, eu vou comer. Que tudo para elas é a comida. E elas não buscam nenhum outro tipo de alternativa em relação a isso. E a decisão, né? Que eu falei 3. A decisão de cuidar. A pessoa precisa tomar uma decisão de cuidar dela mesma. E eu costumo até usar isso para que os pacientes tomem uma atitude. Porque eu peço para eles se projetarem daqui a 6 meses, a 1 ano. A pessoa vai parar e vai se projetar. Como que eu vou estar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, se eu não fizer nada agora? Como que eu vou estar? Eu vou estar melhor? Vai estar melhor para mim? Então, se a pessoa não fizer nada hoje, é bem provável que amanhã ela esteja pior do que ela está hoje. Certo. Então, a pessoa precisa se projetar para o futuro para poder tomar uma atitude, porque não fica melhor. Às vezes, ela não está no melhor momento hoje e vai deixando para frente, quando viu, já ganhou 5, 10, 15 quilos aí. Nossa, tá mais realmente. Difícil. Rosana, querida, boa noite, tá? Rosana Organize, minha amiga, que já fez uma live aqui comigo. A Regivânia tá falando, é o melhor método. Muito interessante. E como equilibrar o metabolismo, Natália? Equilibrar o metabolismo. Então, equilibrar o metabolismo seria fazendo o básico mesmo, comendo alimentos mais naturais e menos ultraprocessados, porque a gente sabe que os ultraprocessados inflamam, intoxicam aí o nosso metabolismo. Então, comendo alimentos mais naturais, né, vindo da natureza, utilizando chás que são ricos em compostos bioativos, polifenóis, vai ajudar aí a desinflamar o corpo, porque tem ação antioxidante. Então, é uma alimentação baseada em produtos mais naturais, produtos vindos da natureza. Maravilha, ótima resposta.
Quais atitudes que nos ajudam a emagrecer? Isso aqui foram as perguntas. Ah, sim, foi isso que eu acabei de... foi o que eu te falei. Trazendo a consciência alimentar, sabendo o que está buscando, né, naquele alimento, na comida, para poder identificar o comer emocional e poder trabalhar com ele. Foi o que eu acabei de falar. Maravilha. Existe uma receita mágica? Ai, gente, como eu queria. Por quê? Todo mundo, não existe. Sabe por que eu te pergunto isso? Porque, assim, a gente vê, por exemplo, né, assim, você bem clara mesmo. Quando começa o ano, né, Natália, todo mundo quer perder peso. Todo mundo. Toda semana, segunda-feira eu começo, né? Então, não existe essa receita mágica, né? O que existe é o que você acabou de explicar pra gente, né? Então, eu queria só, com as suas palavras, você explicasse aqui para mim e para as pessoas que estão chegando aqui na nossa live, né? Existe uma receita mágica? Que aí você vai colocar o seu posicionamento. Não existe uma receita, não existe uma dieta, não existe medicamento, não existe shake, não existe cápsula. Eu acredito que se existisse, a indústria ela seguraria ali as 7 chaves, porque é muito interessante para a indústria alimentícia da moda ganhar dinheiro às nossas custas, né? Sempre inventando aí um produto novo, milagroso, que diz que você vai entrar no corpo perfeito, aquilo que você quer. E hoje em dia tá ficando cada vez mais exigente, né? O padrão de beleza tá ficando inalcançável. Eu vejo assim, eu até falo com as minhas clientes, essas mulheres que a gente vê na televisão, basicamente não são de verdade. É tanta cirurgia, procedimento estético ali, treino com personal, e as mulheres que estão aqui, né, na vida real, matam um leão por dia, leva filho pra... Sabe, não tem esse tempo todo para se cuidar, elas ficam se achando inadequada. Tipo, nunca vou conseguir um corpo desse, mas a gente não vê o que está por trás ali, quantas cirurgias, quantos procedimentos estéticos fizeram, botox, tudo. Isso. A indústria tá exigente, tá tirando a cabeça das pessoas. Por isso que hoje em dia tem tanto essa questão de transtorno alimentar, compulsão, o comer transtornado. É por conta dessa exigência, desse padrão de beleza atual hoje, cada vez mais inalcançável. Maravilha, você foi assim perfeita. E outra coisa também que eu vejo, por exemplo, assim, aqui também, sabe, não é só no Brasil, aqui também, sabe, tem essa coisa de ser muito magra e às vezes você vê que a pessoa tem até passa fome, né? Assim, tem o que comer, mas passa fome porque quer se manter naquele corpo, né? Não sei o que quer provar, então mistura tudo esse emocional. Como a gente está interessada num emagrecimento saudável, então eu acho que essas suas dicas que você passou, essa sua informação profissional, para quem está aqui assistindo, está junto comigo, eu te coloco numa posição de que é muito interessante esse teu trabalho, tá? Então eu gostaria agora, Natália, de abrir aqui um pouquinho do nosso espaço, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre emagrecer sem dieta. Vamos ver aqui se tem alguém aqui, os nossos amigos. Pessoal, vocês gostariam de fazer alguma pergunta sobre esse tema? Vamos aproveitar que a Natália está aqui à nossa disposição. Já deu bastante informações, já explicou muito a respeito de como emagrecer de uma forma correta, falou sobre alimentação, falou sobre o relógio biológico, eu nunca tinha prestado atenção a isso. Então, são coisas muito importantes. Então, tem alguém aqui que gostaria de perguntar alguma coisa? Se não, se não tiver ninguém, eu vou aqui fazer as minhas perguntas aqui, que eu fiz uma anotação. Então, vamos lá. O que você diz para as pessoas assim que entram nesse ciclo de dieta? Por exemplo, aquelas pessoas que são obcecadas por dieta. O que você diria se você tivesse que conversar com alguém que está sempre procurando uma dieta nova? A tua palavra como nutricionista. Então, algumas pessoas, elas têm muita resistência ainda, elas têm uma mentalidade muito radical ainda de restrição. Há pouco tempo eu até eu estou com uma cliente que ela corta tudo, ela já cortou o arroz, ela já cortou o feijão, a alimentação dela é bem restringida, só que ela diz que tem várias crises
de compulsões alimentares. E a gente foi indo investigando a história dela e a gente descobriu, né, que a alimentação dela, do almoço, estava muito restrita. Então, quando chegava na parte da tarde, ela estava com uma fome voraz e ela atacava ali o armário, atacava por conta dessa restrição. Só que para essa cliente, não adianta simplesmente a gente chegar e ditar o que ela tem que fazer, porque ela está resistente. Então, é por meio de fazendo ela enxergar que essa refeição dela, de repente, pela restrição, pode estar levando a esses exageros alimentares na parte da tarde. Aí, buscar também a história dela com a alimentação quando iniciou, porque o caso dela, a insatisfação dela, o ciclo dela de dieta foi desde o tempo da infância, em que ela começou a se comparar com as irmãs que eram mais magras que elas. Entendi. Então foi uma vida inteira de dietas, Leire, sabe? E a pessoa tá ali, acha que a única solução é a dieta. Então a pessoa fica meio resistente, mas ela começa a aceitar que essa restrição toda está mais prejudicando ela do que atrapalhando. Então é fazer a pessoa enxergar, certo, sabe? Porque quando a gente dá conselho para alguém, ela pode até ouvir, mas é aquela coisa, né? Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Então, quando a gente aponta, a gente faz o método tradicional, onde a gente diz o que a pessoa tem que fazer ou não, ela vai ouvir, mas dificilmente ela vai fazer. Tá, então é uma questão de conscientização, né? Fazer ela enxergar. Nesse caso, então, você daria, você colocaria, né, a sua opinião, mas a pessoa tem o livre-arbítrio para fazer ou não, né? Quer dizer, deixa bem aberto, né? Ela tem que perceber se ela precisa ou não. Não, eu faria uma linha do tempo. Tá. Eu traçaria uma linha do tempo com ela. Ah, você está cometendo exagero, até mesmo para a gente identificar. Certo. Na parte da noite, mas como é que foi o seu dia? Foi muito agitado? Como que foi o seu trabalho? O que você comeu? Para a gente poder identificar juntas o porquê daquele exagero alimentar. E aos poucos a pessoa vai percebendo que a dieta não é o melhor caminho. E às vezes a gente também pode, eu até cito, né? E as outras vezes que você fez dieta, como é que foi? Então as pessoas elas vão caindo em si que elas tiveram várias recaídas. Nesse tempo. É um trabalho assim, cognitivo mesmo, certo, de mentalidade, porque é uma desconstrução do que as pessoas construíram. Às vezes, pra gente, nutricionista, é difícil, sabe? Dizer que as dietas muitas vezes atrapalham essa interação que o corpo, né, emite, os sinais que o corpo dá de fome e saciedade. Então, para a pessoa leiga, é muito mais ainda. Fazer essa desconstrução é difícil, até para vocês como nutricionistas, não é? Entendi. Sim, porque tem muita nutricionista que tem problemas alimentares com a comida. Agora eu vou perguntar aqui pro pessoal. Gente, alguém aqui já fez alguma dieta? Assim, põe aí para mim um ok. Alguém aqui já fez uma dieta dessas mirabolantes, assim, que você tem que emagrecer em pouco tempo? Alguém passou já por essa experiência? Vamos ver se aparece alguém aqui falando isso. Quando você fala desconstruir, é porque a nossa sociedade, nós vivemos muito tempo, né, com essa história. Eu nem sei quando que começou essa história de dieta, mas talvez até nos anos 80, não sei, 70, por aí, que começou aquela coisa de tem que perder peso. Se a gente for buscar isso aí, deve ter tido uma data, né, Natália, de quando isso começou. Uhum. Mas já faz bastante tempo, assim, que eu tenho escutado muito, assim, eu tenho amigas que sempre trazem esse assunto da dieta como se fosse um troféu. Olha, a nossa querida amiga Sandra, psicóloga, está aqui. Fiz anos atrás da dieta dos 17 dias. Eu nem sei que dieta é essa dos 17 dias. Você sabe explicar, Natália? Não, essa dieta dos 17 dias eu não sei explicar não, mas com certeza é pautada, né, em algo bem restritivo, certo, restringindo alguns alimentos aí para poder gerar perda de peso. E é bem provável, essas dietas muito rápidas, que a gente perde peso muito rápido, a gente também recupera peso também de forma bem rápida. Porque ela foi pautada ali sem hábitos, sem construir um hábito saudável.
Então a pessoa perde, aí tem aquele efeito rebote que o nosso próprio corpo, o nosso próprio cérebro induz para a margem de segurança e faz você retornar. E como você não teve muita educação no processo, você volta rapidinho. Olha que interessante, olha, só tem... a Rosana está falando que quando era adolescente fez a da lua. Como é que é essa dieta da lua? Eu também não sei. Olha, essa dieta da lua eu também desconheço. Eu conheço a dieta dos ovos. Tá, a dos ovos as pessoas consomem só... Certo. Só ovos. Essa da lua eu já ouvi falar, mas eu nunca fiz. Nem sei se tem estudos embasados nisso. Dieta da lua tipos, né? Não tem estudos embasados, não. Devem ser tipos, assim. Eu também não sei, assim. Mas talvez... A Sandra disse que quando terminou... Aqui, né? Talvez toda vez que a lua, não sei, a lua tá cheia, minguante, não sei lá o quê, aí talvez evita comer alguma coisa. Depois eu vou perguntar para Rosana como é que é essa dieta. Vamos lá. Alguém mais colocou aqui, deixa eu ver. Conheço da banana. A da banana talvez seja comer uma banana todo dia, assim, uma fruta dentro da alimentação, não sei também. Bom, isso aí é dieta inventada. Essas dietas aí são dietas sem embasamento, porque tem muitas que têm embasamento científico. Certo. Que é a Gut Clean, que é o jejum, tem muitos estudos, low carb, cetogênica, mediterrânea. Agora, muitas dessas aí faladas não tem nenhum embasamento. Olha, eu vou responder aqui o que a Rosana científico. respondeu. Ela falou que na virada da lua só consome líquido. Eu quase que eu acerto, né? Eu falei que era alguma coisa ligada com a lua. Na virada da lua só consome líquido. Quer dizer, a pessoa fica só na parte do líquido e não come o alimento. Nossa senhora, deve passar fome, né? Exato. Sim, deve ser terrível. Eu, assim, particularmente, eu nunca fiz dieta. Eu nunca fiz, mas eu tenho amigas que já me, assim, falaram coisas mirabolantes, assim. Toma chá, tem um produto, umas cápsulas que você toma. Mas eu não sei, eu sou muito desconfiada e eu sou muito de procurar ajuda profissional em tudo que eu vou fazer na minha vida. Então, assim, eu acho que o profissional, ele vai te orientar melhor. Então, eu não sou do convencimento, ninguém me consegue me convencer. Então, eu gostaria até de dar meu depoimento aqui para as pessoas, que às vezes tem alguém que fala para você, olha, isso funciona. Gente, procurem ajuda de um nutricionista, como a Natália falou. Você vai fazer um plano para você vai comer saudável, né, Natália? Vai comer o que você gosta e vai ficar feliz e pode até trabalhar ao seu lado, né? Que eu sei que tem momentos que a gente, né, exagera, porque eu acho que se você não trabalhar o emocional, não é? Eu não sei se eu estou muito prolixa, mas o emocional tá ali junto. Não tá junto, Natália? O emocional com essa parte de você querer o processo de emagrecer? Tá junto, assim? Sim. As pessoas que querem, que comem pela emoção, que tem esse comer emocional, que eu falei que é um comer insaciável, que busca ali anestesiar aquela emoção, a gente precisa trabalhar isso, porque as pessoas veem essa emoção como algo dolorido e elas não querem trabalhar. Só que essas emoções não propriamente são negativas. Se existe uma emoção ali de ansiedade, se existe uma emoção de raiva, se existe uma emoção de tristeza, ela quer te mostrar que tem um problema que tem que ser resolvido. Só que as pessoas, elas não querem sentir dor, elas acham sentir dor ruim. Só que a dor não propriamente é ruim, a dor tá ali justamente para te mostrar, ei, eu tô aqui, você precisa resolver essa questão. Então as pessoas começam a recorrer à comida ou à bebida para poder se anestesiar. Então, certamente a pessoa às vezes não tá bem, a pessoa tem que perguntar para ela, eu tô feliz com a vida que eu tenho hoje? Eu tô satisfeita? Porque às vezes a vida da pessoa não está satisfatória e é por isso que ela tá recorrendo à comida. Às vezes ela está num trabalho que ela não deseja, às vezes ela está num relacionamento que é super tóxico. Aí ela se vê bebendo mais, ela se vê comendo mais e ela evita essa dor, ela evita de tomar decisões, de resolver essas questões com a comida ou com a bebida. E daqui a alguns anos elas se perguntam, e às vezes elas mesmas falam, que eu já ouvi, eu não estou nem um pouco orgulhosa da pessoa que eu me tornei hoje. Porque elas se anestesiaram tanto
evitando ali Entendo. aquela emoção, evitando sentir aquela dor que não fizeram o que tinha que fazer. E na alimentação é isso, Meire. As pessoas estão se anestesiando com comida. Nossa, Natália, você foi assim muito feliz na sua colocação, tá? Porque eu acredito que você tocou num ponto assim muito importante, né? E principalmente nesses dias de hoje, né? Assim, quantos relacionamentos, às vezes, problemas emocionais, problemas com família, e as pessoas vão lá e buscam na comida, né? Assim, como se for, é igual, né? As pessoas que têm compulsão por comprar, né? Se sentem tão mal, aí vão lá na loja, compram de tudo. Eu acho que é mais ou menos nesse parâmetro aí, também com a comida, né? Vai lá, e as pessoas que comem, por exemplo, não é, assim, eu já vi muita gente falar para mim que come escondido. Então, assim, tá enganando a quem, né? Então, para você ver como são problemas emocionais que tem que ser resolvidos. Por isso que o teu trabalho, você além de orientar, né? Você pode falar isso muito bem, pelo que você explicou aqui. Além de você dar essa assistência nutricional, você às vezes tem que trabalhar também essa parte emocional, né? Com o teu paciente, né? É a pessoa que esconde a comida, que esconde que está comendo, geralmente ela não tem uma relação muito boa com ela mesma, com o corpo dela. Então, ela é uma pessoa que certamente tem uma relação interna, sabe, meio complicada, meio negativa com ela mesma, porque ela não consegue ter a atitude ali de comer melhor e ela não quer que ninguém saiba disso. Então, ela passa a esconder a comida, que é para que ninguém veja, sabe, para que aponte para ela que ela está acima do peso, está comendo mais. Então, tem ali essa parte aí de disfuncionalidade ali, sobre o que ela pensa sobre si mesma. Muito interessante. Olha, a Valéria colocou aqui que quando ela não está muito bem, ela não gosta de comer. Também essa parte emocional, né? Tem gente que come mais e tem gente que come menos, Sim. né? Então, tudo isso está ligado, então, com a parte emocional, né, Natália? Sim, tem pessoas que elas perdem a fome. Então, existem diversos motivos que fazem as pessoas recorrerem à comida e também a não recorrerem, mas geralmente o caso da Valéria são exceções, né? Porque geralmente as pessoas, quando estão com o emocional abalado, elas tendem a recorrer à comida. Algumas pessoas não, são diferentes, mas a grande parte recorre à comida, por isso o aumento, né, do sobrepeso e obesidade. A Sandra falou que depois vem a culpa. Eu entendo o que a Valéria falou, porque já aconteceu comigo, assim, de momentos assim que eu tive difíceis na minha vida e que eu não tinha muita vontade de comer, sabe? Assim eu não tinha aquele prazer que eu tenho quando eu estou muito bem. Então, eu entendo o que ela está querendo dizer, né? Pode também acontecer o lado oposto, né? Que isso tudo é trabalhar o lado emocional. A Sandra falou... Sim, porque a gente tem, né, a questão aí dos neurotransmissores hormonais. Então, quando a gente não está muito bem, a gente tem esses neurotransmissores de dopamina, serotonina, tudo desregulado. Então, por isso que para uns aumentam a sensação de fome e outros diminuem essa sensação de fome. Há uma desregulação aí dos hormônios. Nossa, Natália, muito bom, tá? A gente já está chegando aqui no finalzinho, eu gostaria de te dar um espaço. Antes de agradecer a tua presença, eu gostaria de dar um espaço para você divulgar tuas redes sociais, fazer os últimos comentários que você gostaria de fazer do teu trabalho de nutricionista, antes da gente se despedir. Então, faz aí o comentário que você quiser, levante algum ponto que eu não te perguntei, que a gente deixou de tocar, que você acha que é importante nesse processo de emagrecimento sem dieta. Antes de terminar, a Sandra falou aqui que um trabalho paralelo com o psicólogo favorece muito o processo. Favorece sim, Sandra, muito processo, porque tem questões que vai além da alimentação. Então, o psicólogo aí é fundamental. Então, essa parceria do nutricionista com o psicólogo em paralelo é perfeito, sabe? Pro tratamento, pro processo realmente dá certo, porque tem muitas questões que vão além da alimentação. Em relação ao que a gente falou, acho que é um tema bem complexo, né? O emagrecimento. Porque, como eu disse, não tem receita de bolo, as pessoas buscam a comida por fatores diferentes, por histórias diferentes com
com a comida, mas eu acho que a nossa conversa aqui deu para dar uma boa esclarecida. Eu não sei se ficou dúvidas, né, de algumas pessoas ainda. Se ficou, eu quero muito que as pessoas perguntem, mas eu acho que eu consegui falar tudo. A gente conseguiu abordar o tema de uma forma bem ampla, né, Meire? Maravilha. Olha, antes de fazer os últimos comentários, vamos ver aqui. A Rose está falando aqui, come chocolate. Muitas pessoas buscam chocolate também, né? O chocolate é fonte de energia ou é uma coisa que não é verdade? O 70% cacau, então, é excelente. Se for de 60% para cima, então, é excelente. Rico em... Nesse caso, tem que saber se o chocolate tem 70% de cacau? Quanto mais amargo, melhor. Entendi. Quanto mais amargo, melhor. Maravilha. Nossa, Natália, aprendemos muito. Você vai ter que voltar aqui. A gente vai ter que combinar uma outra Com certeza. Para você voltar, para falar outras coisas, porque eu sei que o assunto é complexo. É tanto que, assim, eu fiz um monte de anotações e você falou para mim, você falou assim, Meire, tem muitas coisas que eu vou falando à medida, né, que a gente vai conversando, com a participação também das nossas amigas aqui, dos nossos friends que vieram aqui prestigiar a gente. Natália, a tua rede social, lá no Instagram, onde você tem o seu trabalho... Sim, Natália Nogueira Nutri. Quem quiser me seguir, gente, sejam muito bem-vindos. Está lá aberto para receber a todos. Tem, assim, posts maravilhosos, tá? Ela faz, assim, tem umas coisas bem bacanas, umas coisas bem atuais. Eu, assim, vou lá, descubro um monte de coisa que eu acho que é importante. E, Natália, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Meire na Web. A gente fica muito feliz. Obrigada a todas as pessoas que vieram aqui, tá? Fizeram presentes. E, gente, acompanha aí o Meire na Web. Tem mais entrevistas semana que vem. E acompanha a nossa querida nutricionista, Natália, que ela vai voltar aqui para contar outras coisas pra gente sobre essa emagrecimento sem dieta. Eu já gostei do título, tá? Já gostei do título. Emagrecimento sem dietas. Obrigada, Rosana. Natália, super obrigada. Então tá, obrigada, Meire. Eu fiquei super à vontade, a Meire deixa a gente super à vontade. Hoje eu até comentei com a Sandra, que é amiga sua também. Eu falei, Sandra, eu tô um pouco nervosa. Ela, que nada, Meire, deixa a gente à vontade. Aí como eu já tinha acompanhado outras lives com você, eu falei, a Meire deixa a gente super à vontade mesmo. Então... É papo de amiga, é uma coisa assim, interessante, a gente ajuda as pessoas com a nossa informação. Então, assim... tem que ser nessa vibração, sabe? Porque assim, eu ajudo com a minha informação, você ajuda com a sua, as pessoas também trazem a informação deles, então dá tudo certo, tá bom? Então, uma boa noite para todos vocês que estiveram aqui presentes. Boa noite. Beijo.